Ah, Rani, mas você vai falar só coisa negativa sobre Cuba? Não tem nada em Cuba que você goste? Nada mesmo? Será, gente? Olá, para quem não me conhece, eu sou a Rani, sou uma cubana que mora em Brasil e hoje eu vou falar um pouquinho sobre coisas de Cuba que eu gosto, que eu acho legais. Vocês sempre me falam nos vídeos, Rani, você tá criticando Cuba? Não sempre, né? Mas muitas das vezes que eu faço vídeos, inclusive fazendo críticas, eu acho super válido, porque a parte boa é a parte boa, é o mínimo, né? Mas a parte negativa a gente tem que falar mesmo para ver se melhora, para ver se as pessoas também aprendem com a parte negativa, porque a gente tem que aprender com os exemplos negativos para não repetir eles. O cubano geralmente fala por dois motivos. Primeiro, para aquele erro ficar registrado, para ser mais uma mídia, já que o governo cubano controla tanto a mídia, a gente sai de Cuba e não tem direito de falar em Cuba, então acaba falando fora de Cuba as verdades do que aconteceu lá dentro para ficar registrado, porque uma hora ou outra a verdade sai à luz, né? Mas tem coisas em Cuba que eu gosto, gente, é lógico, é o meu país onde eu nasci. São coisas simples, mas que fizeram a minha vida ser melhor, legal lá. Eu tenho certeza, gente, que todo cubano tem suas lembranças boas. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de Cuba é andar pelo Malecón. O Malecón, eu vou deixar fotos aqui para vocês verem. E às vezes eu saía da escola, sobretudo no final de semana, e eu andava pelo Malecón. Saía do Vedado, vou tentar deixar aqui algum mapa para vocês verem, e fotos. E eu ia andando do Vedado até Havana Vieja, porque tem um ônibus que saía de pertinho da minha casa, que ia pro Vedado, e quando chegava em Havana Vieja, que é outro bairro, eu pegava um outro ônibus que também me deixava no meu bairro de volta. Então, assim, era um passeio que eu fazia, sobretudo no pôr do sol. Porque, gente, é um dos pôr do sol mais bonitos que eu já vi na vida. Em Cuba fica bem vermelho mesmo o pôr do sol. Então, assim, eu amava fazer isso. Inclusive, eu dava pausas quando eu fazia isso para desenhar, para escrever no meu diário. E eu vou deixar umas fotos aqui, que uma vez um estrangeiro passou e falou, moça, posso fazer umas fotos suas? E, gente, eu teria o quê? Eu tinha 15 anos aqui, de 14, 15 ou 16. Um desses três idades aí eu tinha. Não lembro bem. E aí eu falei, pode fazer as fotos. Aí ele fez minhas fotos e eu muito inocente, né? Inclusive, porque ele falou, me manda o seu endereço. Mas o cubano, gente, o cubano não tem o que perder. Então, assim, não tem essa segurança como aqui no Brasil, não passa o teu endereço. O moço era estrangeiro, ele não ia ir na minha casa fazer nada e eu morava com toda a minha família, né? Então eu passei meu endereço, para minha surpresa, passou-se um mês, 2 meses, me chega uma correspondência lá e tava as fotos lá impressas, porque na época não tinha rede social, não tinha nada, e-mail, nada disso lá em Cuba. E ele me mandou essas fotos aqui, que por incrível que pareça é uma das únicas lembranças que eu tenho da minha época em Cuba, quando eu passeava pelo Malecón. Então eu não sei se esse moço vai assistir esse vídeo um dia, o moço, não, um homem já, era bem adulto, eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas se ele assistir esse vídeo ele vai reconhecer as fotos. E muito obrigada porque você me deu essa lembrança para eu ter para sempre, um lugar que eu amo de Cuba. Outro lugar que eu gosto muito em Cuba é a praia de Santa Maria. Gente, não é o Baradeiro de Cuba, não é a praia dos Caios, das ilhas, né? É uma praia mais pro povo cubano mesmo. E é minha preferida porque a gente saía da escola e fugia pra praia, um grupo. Então, eu tenho lembranças muito boas na praia de Santa Maria, porque além disso, é a praia onde a gente ia com a família. Então, eu amo a praia de Santa Maria por isso. E olha aqui, é uma praia muito bonita e é de acesso a todos os cubanos, né? Não tinha essa burocracia como ir para Baradero, que é uma praia onde a maioria dos turistas vão. Então, é o segundo lugar preferido de Cuba. Eu vou ser clichê nessa hora, mas o terceiro lugar, que não é nessa ordem, tá? Não tô falando nada na ordem, tô falando na ordem que eu tô lembrando. É a minha casa quando tem festa. Gente, festa de final de ano, sobretudo. A minha família se reúne e a minha família é muito grande e é muito unida. E eu acho que muitos cubanos que estiverem assistindo esse vídeo vão concordar. E aí você vai andando pelas ruas de Cuba no dia 31 de dezembro, pelo menos era antes de eu vir pra cá, a situação piorou muito. E você sentia esse cheiro de carne de porco assando e o arroz com gris que as pessoas fazem, mandioca cozida com aquele molho de alho. Tem uma comida que a gente geralmente comia só no final de ano. E minha família ficava unida e era uma lembrança muito feliz porque a gente amanhecia o dia, já tinha que cortar alho, já tinha que cortar o milho para fazer pamonha.
Eu já ajudava minha mãe a limpar a casa, já tinha música tocando, inclusive minha mãe escutava muito Roberto Carlos. Gente, eu só lembro da minha mãe colocando Roberto Carlos em espanhol, inclusive, não era em português não. Eu tinha todas as músicas dele decoradas em espanhol, porque minha mãe amava ele. E você passava o dia arrumando a casa, aí os parentes iam chegando, no final você se arrumava, você via primos distantes que você não estava vendo mais, amigo da família que ia passar o final de ano com vocês. Outro lugar preferido para mim é a casa dos avós. Gente, eu passei minha infância curtindo brincar de achar coisas no guarda-roupa e nas coisas dos meus avós. Eu saía do quarto vestida com roupas antigas, cheia de coisa nas mãos, brincos, acessórios, roupas que eu achava que parecia de fantasia. Eu falava, sou uma princesa, sou uma mulher adulta, vestia salto. Coisa de avô é muito incrível, porque eles tinham coisas antigas, coisas de antes da Revolução também, coisas que eles tinham guardado da família. Então, assim, era muito legal entrar na casa do avô. Tinha muitos objetos estranhos. Então, eu deixaria na lista aqui como um dos meus lugares preferidos, porque eu passei muita parte da minha infância brincando disso, de entrar lá para achar coisas estranhas e colocar no corpo. Inclusive, uma vez eu achei um diário de um parente nosso que saiu de Cuba e parecia bem antigo, porque estava bem amarelado e tinha umas cartas e era uma coisa bem romântica. E depois que eu mostrei pra minha família ficou com aquilo, mas eu ficava encantada com aquilo, parecia uma coisa mágica, coisa de criança, enfim. Mas eu amo o quarto da avó e esses lugares com objetos antigos guardados e aquele cheirinho, e eu gosto. Outro lugar que eu gosto muito, que não podia faltar aqui na lista, é uma rua da minha casa, que é a rua mais alta, que fica em Lawton, que é meu bairro. E nessa rua dá pra ver praticamente o bairro todo. Dá pra ver uma igreja lá atrás, eu vou mostrar por aqui a foto, dá pra ver minha escola, dá pra ver a minha rua da minha casa, dá pra ver tudo dessa rua. E ela tem esse murinho ali, e ali venta, e Cuba é muito quente. Então, quando eu vinha do centro da União Árabe, que eu dançava, que eu passava por ali, geralmente, às vezes, eu parava para pegar um ar e olhar o bairro. E, gente, toda vez que eu vou em Cuba, eu passo por ali e eu olho tudo, porque a gente para ali e a gente vê a vida que você viveu lá. Seja coisas boas ou seja coisas ruins, não tem como você esquecer das boas também. Então eu parava lá e dava uma nostalgia, e às vezes não era nem nostalgia também, às vezes era uma sensação de não pertencer mais àquele lugar também. Porque você sai de um lugar e você volta, e nem sempre você sente saudade, às vezes você sente estranheza também. Então eu tenho essa foto nesse lugar, e eu lembro que isso foi voltando daqui de Cuba para o Brasil, e eu fui no mesmo lugar que eu ia sempre, quando andava por ali, e parecia tão estranho. E aí eu quis fazer essa foto por isso, para ter essa recordação desse lugar. E tem mais, mas eu vou finalizar o vídeo com esse lugar aqui, que é a carpintaria do meu avô. Gente, eu nasci e cresci nesse lugar. O meu avô, ele é carpinteiro, ele restaura móveis antigos, ele é muita coisa, tá? Ele é engenheiro também, engenheiro mecânico, mas ele restaura. Então, ele tinha essa carpinteria ali, que eu acho que ele herdou, a maioria das ferramentas que tem nela é do pai dele, porque o pai do meu avô tinha uma loja de materiais de construção, que vendia todo tipo de material também de carpintaria, né? E eu ficava do lado dele, aprendendo. E eu aprendia dicas de como restaurar, de como lixar madeira, de como cortar, de como, enfim, martelar a madeira para não aparecer o prego, como colar. Tudo isso eu aprendi ali com ele. E sim, gente, independente de todos os problemas que Cuba tem, de todas as críticas que eu faço ao governo cubano, tem essa saudade, essa nostalgia de uma vida que não vai voltar, porque a vida não volta, mas tem uma recordação boa por trás de todas as coisas que eu trago aqui de críticas que são para o governo. Tem sim coisas boas que eu vivi lá. Eu quis trazer para vocês alguns exemplos dessas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É para vocês verem que em Cuba, apesar dos problemas do governo, tem pessoas, né? Tem pessoas incríveis, tem famílias, tem pessoas que estão vivendo, mas elas tentam achar algo para fazer e criar lembranças boas, porque ninguém quer passar a vida sofrendo. Então, eu vendo uma família que, pese a todos os problemas do governo de Cuba, ela me proporcionou lembranças felizes. E isso que eu quis trazer nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.